Você sente que o outro tem poder sobre você no seu trabalho, no seu dia a dia? Você acredita mesmo que parte do que você faz não é o que você gostaria de fazer, mas sim para, de repente, agradar alguém? Porque você se sente acuado de ter que fazer algumas coisas, inibido, talvez sem graça. E pasme você, quando esse tipo de situação começa a acontecer, é porque de certa forma alguém exerce um poder sobre nós. É como se a gente, se deixasse de fazer tal coisa, a gente se sentiria mal, coagido ou até mesmo com medo. E muitas vezes a gente pode estar passando por isso sem saber. E parte daquilo que a gente não tem de resultado, ou até mesmo quando isso já começa a afetar a nossa vida, nossa vida pessoal, nossa saúde mental, isso é uma coisa que talvez seja um alerta. E também pode acontecer que esse poder que o outro tem sobre nós seja uma insatisfação guardada na gaveta, que você fala, cara, tem alguma coisa que não tá batendo, tem alguma coisa que eu não consigo tomar atitude. E quando você menos espera, é por quê? Porque alguém está, de certa forma, te coagindo, te inibindo, ou não está deixando você ser você, por alguma razão. Bom, se isso está acontecendo com você, então vem pra cá agora e vamos entender que tipo de atitude a gente pode ter que pode mudar o rumo dessa sua relação profissional. Não é difícil no meio da nossa sociedade, principalmente no ambiente de trabalho, a gente pensar que a outra pessoa ela tem um certo poder sobre nós. Isso acontece por vários fatores. E eu não estou falando apenas de hierarquia. Porque hierarquicamente falando, um chefe ele exerce ali, né? Essa palavra poder sobre nós ela é complicada, mas tem gente que gosta dessa palavra do eu tenho poder sobre você. Na verdade, ninguém tem poder sobre ninguém. As pessoas elas exercem essa força sobre nós porque a gente deixa, porque ela descobriu alguma fraqueza ou até mesmo ela acredita que a maneira de gerir, de liderar, de enfim, de administrar, né, de gerenciar ou de fazer uma boa gestão com pessoas é dessa forma. Cada um entende como quer. Quando você fala de pessoas, a gente fala de liderar, a gente fala de formar, a gente fala de gestão. Até porque quando a gente fala de gerenciar pessoas, como tem gente que fala isso, você não gerencia pessoas, você gerencia processos, pessoas você lidera, você forma, enfim. Mas o fato é que muitas vezes a gente não tem os resultados que nós gostaríamos e a gente anda frustrado justamente porque a gente não consegue perceber que as pessoas, de certa forma, por alguma razão, ou porque a gente quer agradar, ou porque a gente quer ajudar, elas exercem um poder sobre nós. Com isso, a gente passa a não ter bons resultados. A gente está sempre patinando numa insatisfação. Então, se a gente, em primeiro, não perceber que as pessoas, ou um colega, ou um par, ou um chefe, ou um sócio, enfim, as relações profissionais, pessoas que lidam com a gente ali, têm esse poder sobre nós, a gente não consegue entender o que está acontecendo para mudar qualquer tipo de atitude. Às vezes, por um orgulho, a gente acaba falando assim, o outro não exerce um papel sobre mim, não, quem manda sou eu. Mas aí a gente entra no campo da competitividade, que não é disso que eu falo. Eu falo realmente que são para pessoas que se sentem mal, muitas vezes por deixar de fazer alguma coisa e não ter um conflito com o outro, simplesmente se não fizer isso tem medo de perder o emprego, ou até mesmo de não querer ter que ficar mal com as pessoas, e aí você vai ajudando todo mundo, ou até mesmo porque você é muito legal, porque você é muito bacana, então você quer ajudar. Só que a gente esquece que a gente exerce papéis no nosso dia a dia no ambiente de trabalho. E muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que é nosso para fazer o que é do outro, para agradar as pessoas o tempo todo. Ainda que você queira agradar alguém, ele, sem querer ou sem você querer, ele já tem um poder sobre você. Porque você está fazendo algo, muitas vezes, que nem é o que você gosta, mas você está fazendo para ter uma outra coisa que você acha que ali você vai tirar vantagens. E é por isso que quando a gente deixa de ter o reconhecimento do outro, ou quando a gente deixa de ter a gratidão do outro, a gente já se sente tão pé da vida que você se sente naturalmente um verdadeiro idiota, porque você fala assim, cara, eu tô ajudando, eu tô deixando de fazer minhas coisas por conta do outro, eu tô deixando de performar, de crescer, de ter um bom resultado
por conta do outro. E aí você já começa a se incomodar com isso. Por quê? Porque você não sente que aquilo que você esteja fazendo tá te trazendo retorno. E aí é onde você fica pé da vida. Ou seja, então é como se tudo aquilo que você fizesse, que até então te dava um prazer, ainda que você achasse que estava ganhando alguma coisa com isso, como você não tem o retorno, você acaba ficando irritado. Isso acaba naturalmente com o teu desempenho. Acaba por vários motivos. Na verdade, o desempenho não acaba somente porque você tá pé da vida por uma coisa que não esteja acontecendo. O teu desempenho já começa terminando quando você deixa de fazer algo que você gostaria ou que você precisaria desempenhar por conta do outro. Então, tem pessoas que têm poder sobre nós, aí tem vários fatores. Pessoas que nos influenciam a fazer coisas que nós não gostaríamos. Ou talvez elas possam despertar na gente coisas que não são legais. Através de uma conversa, através de uma fofoca, através de uma opinião. É quando a gente dá muita camisa para a pessoa pensar sobre nós, sobre determinada coisa. Então assim, a gente está dando poder a essa pessoa. Às vezes a gente pode estar dando poder a essa pessoa porque pra gente é conveniente, a gente tem uma força a mais para poder nós fazermos aquilo que precisa ser feito porque alguém te deu talvez uma força ali. Só que quando a pessoa tem poder sobre você, isso é ruim, porque vai chegar um momento que você gostaria de ter mais opinião própria, de ter mais postura, de ter mais firmeza. Isso fatalmente uma hora vai pegar, e isso fatalmente vai chegar uma hora que você vai sentir muita falta disso. Então, primeiro, você precisa perceber se realmente as coisas que você faz, o que você desempenha, é porque parte de tudo isso você está fazendo de maneira consciente, porque você entende que é ganha-ganha. Eu sempre costumo dizer isso. Relacionamento profissional, qualquer tipo de relacionamento pessoal, enfim, todos os tipos de relacionamento, eles precisam ter ganha-ganha. É você doando, é você recebendo. Acontece que às vezes a gente só quer dar, só quer ajudar, só quer fazer. E nem sempre a gente recebe no mesmo nível. Isso chega uma hora que cansa, a gente acaba se sentindo esse idiota que eu falo, frustrado, pé da vida. E aí chega um momento da nossa vida, da nossa carreira, que a gente acaba sendo muito mais o que os outros querem do que aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, quando você começar a perceber que parte do seu desempenho não está acontecendo por conta do poder do outro, aí você precisa reconhecer isso para poder realmente querer tomar um outro tipo de atitude e enfrentar alguns pontos para você poder começar a agir de forma diferente. Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta de uma simples opinião. E nesse momento eu te digo que quando a gente não gosta de conflito, isso pega bastante, porque aí a gente acaba por não enfrentar o conflito fazendo tudo que o outro quer. Então vamos lá. Primeiro, agir enfrentando opiniões, a gente precisa entender isso. E essas opiniões, elas podem ser várias. Às vezes a gente, só de imaginar a opinião do outro, a gente deixa de fazer coisas. Então é quando o outro, ou é quando os outros têm um poder sobre nós. Ou seja, eu deixo de fazer algumas coisas, eu deixo de tomar determinadas atitudes em pensar no que o outro vai pensar. E aí eu posso fazer isso porque eu sou tímido, ou é porque eu penso que sou muito chato, então, eu sou chata quando eu falo, eu não vou cobrar, eu não vou falar, eu não vou dizer, né? Então, você fica sempre acuado por conta das outras pessoas. E quando eu falo de opinião, percebe que tem aquela opinião direta, que a pessoa realmente está dando uma opinião e você acaba não querendo lidar com aquele conflito e faz o que o outro quer, ou o que a sociedade quer, ou que o teu papel nem tá pedindo, mas é o que você tem que fazer por conta do outro. E aquela famosa opinião velada, que ninguém tá dando opinião nenhuma, mas é simplesmente você achando que aquela pessoa que você entende que tem uma força ali, ela pode pensar alguma coisa sobre você e aí você trava. Esse é o momento que você precisa observar se é isso que acontece. Traz pro teu mundo no dia a dia, para pensar se algumas coisas não estão acontecendo por isso, ou não estão acontecendo, que eu digo o seguinte, você tá fazendo, só que não é aquilo que você gostaria. E às vezes você condena a empresa, condena a função, condena tudo por conta dessas relações, digamos assim, tóxicas para você, e você acaba não enxergando o que tá acontecendo de fato. Um outro ponto é a gente não saber dizer não. Quando a gente, sabe assim, a gente tem aquela dificuldade de falar, cara, não posso fazer isso agora, não posso fazer isso hoje, ou não posso fazer isso aqui porque ela acaba não sendo minha função e vai atrapalhar uma outra coisa.
ele tá muito ligado ao primeiro, né? Porque a gente fica pensando, pô, mas e se o outro? Se eu disser não, ele não me acha legal. Pô, se ele disser não, eu perdi o emprego. Então a gente precisa aprender a dizer não, porque mesmo que sua cara esquente no primeiro momento, porque nós precisamos aprender a enfrentar. Então, quando a gente diz não, primeiro, se você for esperar o enfrentamento, se você for esperar o conforto para você dizer não para alguma coisa que está te incomodando, você nunca vai dizer. Você vai estar sempre fazendo o que todo mundo quer. Então você precisa fazer o quê? Você precisa enfrentar. E como é isso? Você vai falar o primeiro e o segundo e até talvez o quinto não, e você vai ficar muito sem graça com isso. Sua cara vai esquentar, você vai ficar meio sem graça, talvez a pessoa vai virar a cara pra você, isso vai te incomodar, isso vai te doer um pouquinho, você talvez vai ter aquela vontade de tentar se justificar. Já te adianto, não faça isso, porque você precisa muitas vezes desse enfrentamento e desse desconforto para você poder começar a aprender a dizer. Porque para você poder aprender a dizer não, você tem que dizer o primeiro, depois o segundo, e assim vai. Aí você vai dizer assim, Patrícia, mas eu não gosto do conflito, sou obrigada a gostar? Não, ninguém é obrigado a gostar. Mas conflito é algo que a gente tem a partir do momento em que a gente já está vivo na Terra. Eu comigo mesmo tenho conflito, você com você mesmo você tem conflito, o que muitas vezes a gente não quer o outro, porque a opinião do outro sobre nós tem um peso significativo. É por isso. Depois, eu queria que você pensasse o seguinte, percebe que mal te faz algumas pessoas e perceba coisas que você faz por conta do outro, do que o outro pensa. Não tá difícil isso. Você pode até não querer assumir isso pra você agora. Mas se você parar pra pensar, parte do que você faz é por conta de quem, é por causa de quem e que peso que o outro tem sobre você, vai ficar mais fácil de você realmente perceber. E por que isso? Porque quando a gente percebe que isso nos faz mal, eu tô falando de enfrentamento, mas nem sempre a gente precisa enfrentar. Principalmente quando a gente está mais fragilizado emocionalmente. Se isso estiver acontecendo, você vai ficar pior se você enfrentar, porque você não está preparado para isso. Então que você se prepare emocionalmente e para isso você tem que perceber o mal que faz e tirar o seu time de campo. Se cuidar, se resguardar, se proteger, buscar ajuda e aí fortalecido sim. Fortalecido vale a pena você começar a enxergar o que te faz mal, entender quais são os gaps aí, por que essas pessoas têm tanto poder sobre você e você não esteja conseguindo atingir as suas metas justamente por conta dessas pessoas. E então vamos lá. Se perceber que tá fazendo mal, cai fora. Não fica enfrentando, não fica ali se matando. Agora, se você percebe que você tá bem, que você consegue enxergar isso em você e você realmente tá preparado para enfrentar essas dificuldades e esses conflitos diários para se fortalecer, aí vai pro jogo, vai para cima, que você vai ver que as coisas elas vão começar a se encaixar. E depois do primeiro, do segundo, do terceiro não, que você começar a perceber que não dói, que isso não te mata, aí você vai ver que isso é muito maior do que você. Por quê? Porque você vai passar a dizer não nos momentos certos, você vai entender e vai ficar extremamente tranquilo com isso, vai entender que a opinião do outro até pode ter uma importância, mas você vai escolher quem são essas pessoas e não mais qualquer pessoa, e você vai ver que quando você começar a enfrentar isso, as coisas elas começam a ter cor, começam a ter vida e vão melhorar demais pra você, tá certo? Então, se isso te fez sentido, curta, compartilhe, comente, me fale aí se você já passou por isso, se isso já te prejudicou nos resultados. Eu vou ficar esperando você aqui do outro lado. Forte abraço, tamo junto e até!